anotar uma ideia que eu tive e eu simplesmente improvisei o cenário aqui, né? Como vocês podem ver, os vídeos antigos tinham outro cenário, mas esse eu simplesmente tive essa ideia e não aguentei esperar ou deixar a ideia sumir e anotar e perder o pensamento original dessa ideia que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é a analogia entre um jogo de videogame, né, um RPG, um jogo de luta, um jogo onde haja personagens e o grande jogo do posicionamento hoje na internet e nos nossos negócios no modo geral. Da onde eu tive essa ideia e, enfim, eu vou falar basicamente o que é o posicionamento, como a gente usa o posicionamento para ser escolhido pelos nossos clientes e como o jogo tem tudo a ver com isso, né? Como a gente pode entender todo esse jogo do posicionamento com jogos, né, videogames na nossa vida e no nosso negócio, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês pensem que o posicionamento é um grande jogo. Como assim? Vamos lá. Quando o pessoal fala em posicionamento, infelizmente há muitas regras sobre isso, né? As pessoas falam que para você se posicionar, você tem que fazer isso, tem que se vestir de tal forma, tem que parecer com tal personagem, com tal pessoa, tal publicidade, celebridade. Isso tudo é mentira, né? Na verdade, você não precisa fazer isso. Você precisa expor características e habilidades, um conjunto de habilidades e características que são sua, né? Trazer a sua personalidade. E o principal é agora, você literalmente expressar a sua opinião sobre um assunto. E é exatamente isso que eu vou fazer, analogia com os jogos. Quando você tem um certo tipo de jogo, de videogame, vou botar aqui Mortal Kombat porque sei lá, uns que vê uma memória que tem a ver com personagem, poder e força, mas qualquer outro jogo a gente pode relacionar, tá? Você tem um catálogo, digamos assim, com vários personagens. Então, tem um que tem a espada, tem um que tem o poder de olhos de fogo, tem um que tem o poder de jogar água. Imagina vários personagens, beleza? Quando você, que é o jogador, vai escolher aqueles personagens, sempre tem os 3 melhores personagens que todo mundo quer pegar, ou pelo menos os 5 melhores, o personagem mais fodão, digamos assim, o que tem mais habilidades, que é o mais forte, e todo mundo quer aquele personagem. E também tem os personagens que as pessoas não gostam muito, ou os personagens que são mais desconhecidos. As pessoas não conhecem tanto eles. Porém, eu quero que você perceba aqui uma coisa fundamental para você entender sobre o posicionamento. Quando você vai vender o teu produto ou o teu serviço, o que quer que seja, né, vender a sua empresa, a sua marca, você tem que ter em mente que provavelmente você vende e já tem outras pessoas vendendo, certo? Então, a característica do seu produto, né, a função do seu produto, digamos assim, sei lá, eu vendo uma garrafa, ela serve para servir água, armazenar água. Se outra pessoa estiver vendendo outra garrafa com outra marca, provavelmente ela vai ter as mesmas características. Porém, tem um ponto que é o que vai diferir o seu produto do outro. E não é a qualidade. Porque como nos personagens, se eu pegar 2 personagens do Mortal Kombat, os dois têm o poder de dar murro, dar bufete, dar um soquinho. Os dois têm a mesma função, certo? Porém, o que vai diferenciar eles são as narrativas, as histórias contadas e o que a gente sabe sobre aquele personagem. No caso da marca, né, do produto ali, do serviço, o que a gente sabe sobre aquela marca ou aquele serviço. Um exemplo muito claro é, se eu tenho vários personagens para escolher, certo? E tem personagens que eu não faço ideia do que ele tem, por exemplo, esse personagem aqui eu sei que ele bate, ele chuta, mas tipo, todos os outros também batem e chutam, não sei mais nem alguma outra coisa que ele tenha específica, tipo, eu não sei que ele tem um chute inverso que causa mais dano, eu não sei, digamos que eu não saiba essa habilidade do jogador. Se eu não souber isso, automaticamente isso afeta a minha escolha sobre aquele personagem. Né? Afeta diretamente a minha escolha sobre o produto que eu estou comprando ali. Então, quando o produto, uma marca, uma empresa, se posiciona, ela precisa literalmente expressar a sua opinião sobre algo. Ela precisa contar histórias que vão apoiar, né, vão ser o pilar que vai fazer as pessoas se conectarem com aquela marca. Então, digamos que eu sempre gostei de jogar com jogador de água. Um exemplo, tá? E aí tem um jogador que é mais forte, tá? Ele é mais forte, ele tem mais poderes, tem várias mais funções, mas esse de água, eu conheço a história dele. Eu sei que ele perdeu a mãe quando era criança, ele cresceu perto do rio e virou um lutador de água. Eu tô falando do jogo, tá, galera? E ele virou esse jogador da água. Eu, por gostar de jogadores da água, automaticamente, mesmo ele não sendo mais fodão do jogo,
eu vou escolher aquele jogador da água. Porque eu sei a história e as características dele que me fazem escolher ele. E o melhor, outro ponto do posicionamento, é que eu só sei disso porque o personagem mostrou. Se ele fosse um personagem extremamente bom e ele não mostrasse isso pra mim, não contasse isso pra mim, eu não tinha como adivinhar. Então eu não tenho como escolhê-lo. Por isso é muito importante, aqui eu entro em outro ponto que eu já falei em outros vídeos, de você usar a sua marca pessoal. Uma figura que de preferência, né? Tem um rosto, tem uma pessoa de frente, né? Para comunicar a tua marca ou o teu serviço. Por quê? Porque as pessoas se conectam muito mais com outras pessoas. Ah, mas ela não vai comprar o produto, ela tá afim do produto? Tá, ela tá afim do produto. Só que quando você acrescenta camadas de personalidade, de história, de característica, de conexão, você faz com que o teu consumidor se conecte muito mais com você do que com o outro, por ter mais características e não contar as histórias daquele personagem específico. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente é muito bom no que a gente faz, no que a gente vende, porém a gente não comunica isso. A gente não conta essas histórias e, às vezes, tem características que o nosso jogador que vai escolher a gente quer ouvir, quer saber, a gente não conta. E por a gente não contar, a gente deixa de ser escolhido, a gente deixa de vender. Né? E aqui falando diretamente com outros empresários, os empreendedores, quando a gente está aqui, como eu estou fazendo agora, e falando aqui para vocês sobre isso, eu estou me posicionando. Eu estou falando que a gente precisa contar histórias e contar, principalmente histórias sobre nós, sobre a marca, sobre quem somos, para que outras pessoas, quando batam, né, de olho com a gente, ele veio a gente de cara, e essas pessoas tiverem as mesmas características ou parecidas, ou admirar algum traço que seja nosso, elas automaticamente vão se sentir mais conectadas e automaticamente a gente vai ficar mais próximo de ser essa escolha dela. Porque, assim como os personagens, a gente vai deixar de ser um desconhecido, não sei que poder ele tem, de chute, de murro, não sei que personagem que ele tem, para ser um personagem conhecido, onde eu sei todas as habilidades dele, eu sei todas as características dele, eu sei onde ele chuta, onde ele bate, qual o seu poder. Você percebe que há uma extrema semelhança entre os videogames e o posicionamento, e o melhor, a gente só consegue fazer isso de forma deliberada e de forma intencional. Por exemplo, eu não consigo falar assim pra vocês, eu quero que vocês me vejam como uma pessoa que gosta de correr. Não é só eu falar, eu preciso mostrar que eu estou correndo. Né? Se você for no meu Instagram agora, por exemplo, você vai ver que eu corro toda semana, eu corro toda semana, eu estou postando os meus treinos ali. Então, eu estou fazendo, além de falar, eu estou mostrando com as minhas ações, né? O meu posicionamento vem disso, não só do que eu falo, mas do que eu faço também. A minha relação com o esporte, com a corrida, por exemplo. Então, o posicionamento é exatamente isso. É você expressar sua opinião sobre alguma coisa, sobre algo. É você estar, parar de ser indiferente e mostrar a verdade daquilo que você quer e de quem você é, né, digamos assim. Porque quanto mais eu sei de alguma coisa, mais ela se torna familiar para mim. E quanto mais algo é familiar para mim, mais fácil eu tenho mais chance de outras pessoas se conectarem e comprar aquilo de mim. Elas sentirem que aquilo é para elas se sentirem identificadas comigo, com a minha história, com o produto, com o meu serviço, com o que eu sou, tá? E eu não sei se eu consigo relacionar mais o jogo, deve ter muitas outras facetas sobre o jogo e o posicionamento, mas é fundamental a gente entender isso, que a gente precisa expor o que a gente acredita, expor o que a gente pensa, expor a nossa linha de raciocínio para que a gente deixe de ser um jogador desconhecido e passe a ser um gamer, um player, onde as pessoas conhecem, gostam e confiam. E eu já falei isso aqui no outro vídeo, mas é exatamente assim que as pessoas tomam decisão de compra. Quando você conhece alguém, você gosta e você principalmente confia. Você não vai comprar de uma pessoa, de um estranho que você não confia, não sabe quem é. Primeira coisa que você vai comprar na realidade é tu ver o Instagram, ver se a pessoa tá ali, né, real, não é um fake, tentar trocar uma ideia com ela, ver se ela, enfim, te responde mesmo, se é uma pessoa confiável. E, além disso tudo, primeiro, você nem vai pesquisar, você vai primeiro ver com teus amigos conhecidos, se você conhece alguém que faça, porque você confia nos seus amigos, e seu amigo provavelmente pode conhecer uma pessoa e confiar naquela pessoa pra te indicar. Então, pra você ser confiável, primeiro tu precisa ser conhecido,
E para você ser conhecido, você precisa contar e falar sobre as coisas que você gosta, para que os jogadores descubram suas habilidades, seus superpoderes e principalmente as características que fazem você ser quem você é, tá? O vídeo é isso. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa minha analogia sobre posicionamento no digital, na tua empresa, aonde quer que seja, e tenha relacionado com os jogos, né? Eu, na minha infância, cheguei a jogar bastante, né, videogame, até na adolescência. Hoje, infelizmente, não tenho muito tempo, mas achei legal, né, essa analogia que eu pensei sobre posicionamento, como se posicionar e o mundo dos games, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, o que é que tu achou, se faz sentido para você, se já tinha pensado nisso também. Pode dar sugestões de vídeos aqui no comentário. Se inscreve nesse canal, seria muito importante para mim se você se inscrevesse. E eu vejo vocês no próximo vídeo.